Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de Microbiologia Geral da parte prática, aqui do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das normas de segurança do laboratório, para a gente começar de fato a tratar dessa questão, da nossa entrada no laboratório, tudo aquilo que a gente precisa saber para poder trabalhar nesse ambiente com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Então hoje nós vamos tratar dessas normas de segurança, dos aspectos gerais de toda essa discussão. Uma discussão importante, o laboratório ele é um ambiente cheio de possibilidades, mas também de riscos. A gente vai estar lidando ali com culturas microbianas, com compostos químicos tóxicos, com compostos inflamáveis, com equipamentos que trabalham com alta pressão, com altas temperaturas ou com baixíssimas temperaturas, com objetos cortantes, com fogo, enfim, com ligações de gás, enfim, são muitas questões que a gente tem que lidar. Então a gente entra no laboratório de fato como um local de trabalho, como um local de laboro, como um local onde a gente tem que entrar com toda a atenção e com todo cuidado para evitar acidente conosco, para evitar acidente com os colegas e para garantir um trabalho de toda qualidade. Então, por isso que nós vamos tratar dessas normas para a gente saber como lidar com todas essas questões dentro da especificidade de um laboratório de microbiologia. Então, nós vamos tratar dessas questões, talvez algumas coisas que anteriormente eram novidade, hoje passaram, por conta de todo esse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Mas mesmo assim, existem outras questões que nós precisamos destacar. E vamos começar tratando da vestimenta e das roupas. No laboratório, a gente precisa evitar o risco e o risco de contaminação por compostos químicos ou por agentes potencialmente infecciosos, ela é muito importante. Além disso, a gente lida com fogo, a gente lida com objetos cortantes, a gente lida com vidro, e tudo isso pode desdobrar em acidentes. Então, nós temos que manter toda a segurança. No laboratório, o chique é estar seguro, o chique é estar bem preparado para um eventual acidente. A gente reduz o risco com essas questões. Então, por isso que a gente trabalha com algumas questões. A primeira questão que nós vamos trabalhar é o jaleco. No laboratório de micro, a gente sempre está de jaleco. Esse jaleco ele vai proteger você de possíveis derramamentos, de substâncias tóxicas, de substâncias ácidas, de substâncias contagiosas. O jaleco ele tem que estar ajustado ao seu corpo, ele não pode ter uma manga muito grande sobrando, ele não pode ter, ele tem que estar sempre fechado, porque o jaleco aberto ele não está fazendo o seu papel, e além disso, ele tem que estar sempre limpo e estar sempre disponível para você no trabalho laboratorial. É fundamental a presença do jaleco, é fundamental que você o utilize. Nós temos uma norma nos nossos laboratórios em que nos laboratórios de microbiologia a gente só trabalha com o jaleco, justamente para evitar sujar nossas roupas e para evitar levar contaminação do laboratório para a nossa casa. Ao mesmo tempo, a gente faz uma indicação expressa: não use o jaleco fora do laboratório. Quando você for manipular o jaleco, que você coloque dentro de um compartimento especial, de um saco plástico. Usar o jaleco fora do laboratório, passear pelo campus ou passear pela cidade de jaleco é mico. Então, não vai pagar esse mico de andar de jaleco por aí, porque você vai estar mostrando que você não entendeu nada da importância desse jaleco. Ok? Então, primeira coisa, uso de jaleco para nossa proteção. Outra coisa com relação à roupa. A gente sempre fala para a gente entrar no laboratório com calça comprida e sapato fechado, justamente porque são os locais de maior exposição para derramamento de materiais. Então, por isso que a gente sempre faz essa orientação de que, além do jaleco, que a gente ande sempre com calça fechada, com calça comprida e sapato fechado para evitar qualquer problema, calça comprida, e que proteja, porque a gente não está liberado disso, de pequenos acidentes no laboratório. Evite roupas também muito compridas e muito largas, evite essas questões. É sempre importante que a roupa esteja limpa para o ambiente laboratorial, porque é um ambiente onde nós vamos lidar com culturas que nós não, muitas vezes, com contaminantes que nós não conseguimos enxergar. Por isso que essas questões são importantes. Uma outra questão fundamental no laboratório: como a gente lida com objetos
e com equipamentos que funcionam com altas rotações, mas também com fogo, é sempre manter quem tem o cabelo comprido, sempre manter o cabelo bem preso, né? O cabelo bem preso e bem amarrado para evitar qualquer questão, né? Às vezes você está manipulando um jaleco, um bico de Bunsen com uma chama e a última coisa que nós queremos que aconteça é que seu cabelo pegue fogo com o fogo do bico de Bunsen. Então, por isso que a regra do laboratório é cabelos compridos devem estar bem amarrados, bem presos para evitar tanto acidentes com fogo, né? Quanto outra questão que é muito comum, que é você estar manipulando uma cultura e o cabelo bater na cultura, o cabelo, né? E aí você corre o risco de se contaminar, mas também de estragar o seu trabalho. Então, por isso que a gente trata dessa questão do cabelo com todo cuidado, cabelo comprido sempre preso para as manipulações laboratoriais, ok? Bom, além da questão das vestimentas, a gente tem alguns hábitos que são necessários para o laboratório de micro, né? Que são hábitos que têm que ser condizentes com o ambiente para evitar contaminação da pele, contaminação das vias orais e contaminação dos nossos materiais. Então, sempre que a gente for usar os nossos laboratórios, a gente vai ter algumas coisas que a gente não pode fazer. Dentre elas é comer no laboratório. Não coma, não fume, não beba, não leve dentro do laboratório qualquer objeto à boca. Se você fizer isso, você vai estar se expondo, né, e expondo o seu trabalho para a contaminação. Então, nos laboratórios é terminantemente proibido comer, fumar ou, né, você tem que evitar a todo custo levar qualquer objeto à boca para evitar a contaminação. Uma outra questão que hoje a gente está muito mais acostumado, que é a questão do álcool 70. No laboratório é importante que antes dos trabalhos a gente limpe bem as mãos, antes das manipulações, na verdade, que a gente limpe a mão com álcool 70 antes e que a gente limpe a mão com álcool 70 depois, né? A gente limpa a mão com álcool 70 antes das manipulações para evitar que nós contaminemos o material que nós vamos manipular, e a gente limpa as mãos com álcool 70 depois, justamente porque se ao longo da contaminação, da manipulação, nós somos de alguma forma contaminados, que essa contaminação também possa ser controlada naquele momento. A gente também faz a solicitação, né, no uso dos nossos laboratórios, que sempre antes do uso do laboratório que a gente passe o álcool na nossa bancada, para que se porventura tem alguma contaminação da pessoa que trabalhou anteriormente na bancada, que essa contaminação não seja propagada, né? Além disso, a gente sempre faz a orientação para deixar os materiais fora do laboratório. Mochilas, cadernos não relacionados à disciplina, bolsas e outras coisas que não estão relacionadas com a disciplina e que não estão relacionadas com o laboratório devem ficar fora. 2 motivos: evitar a contaminação e focar única e exclusivamente no trabalho que você vai fazer no laboratório. O laboratório organizado é um laboratório que funciona melhor, né? E para ele funcionar melhor é ideal que esteja à sua mão somente as coisas que são absolutamente indispensáveis para a realização dos experimentos. Ok? Então, esses são alguns hábitos necessários na nossa vida laboratorial, né? E nós temos que ter também alguns cuidados com o material contaminado, né? Que são os materiais que a gente trabalha que certamente tem micro-organismo crescendo. Nesse caso, a regra de ouro é sempre considere que o micro-organismo que você está manipulando é um micro-organismo patogênico. Porque no final das contas, por vezes nós estamos trabalhando com isolados do campo, isolados que nós não conhecemos bem. Então é sempre importante tratar todos os isolados e todas as culturas com todo o rigor necessário. Então, para evitar isso, para poder evitar qualquer contaminação, a gente tem que ficar atento, né? Então, respingos e derramamentos devem ser prontamente limpos com material desinfetante. Todo material que for utilizado deve ser descartado corretamente, né? As placas e tubos devem ser mantidos sempre fechados e, né, armazenados de uma maneira correta, né? Não deixar o tubo meio encostado ou a placa mais ou menos fechada, não. A placa sempre fechada, o tubo sempre na estante, e isso vai nos garantir segurança, né? Então, primeira coisa é nunca pipete nada com a boca, né? Talvez no laboratório de química, talvez em outros laboratórios você já tenha feito a experiência de proceder a pipetagem com a boca,
Mas no laboratório de microbiologia a gente nunca pipeta com a boca. A gente sempre tem os mecanismos apropriados para fazer pipetagem, tanto com pipeta de vidro quanto com micropipetas. Então, nunca faça esse procedimento com a boca, porque isso certamente pode trazer problema para você. A segunda coisa é ter o cuidado de não contaminar a bancada. Isso é, você vai colocar um tubo, você vai colocar uma alça, você vai colocar uma alça de Drygalski, você vai descartar uma ponteira, né? Então, primeira coisa, o material é esterilizável? Esteriliza o material antes de colocar na bancada. Então, usou, esterilizou, colocou na bancada. Né? Pegou, esterilizou, usou para manipular. Então, essa é a rotina. A segunda coisa, o material é descartável ou necessita de autoclavagem antes de ser, né, dispensado ou antes de ser lavado para reaproveitamento? Então você vai dispensar no local correto. Depois dele ser dispensado no local correto, ele vai ser autoclavado, ou seja, ele vai ser esterilizado antes de ser, né, jogado fora ou antes de ser lavado para reutilização. Então isso é fundamental, a gente tem em vista no laboratório de micro. Evita a contaminação tanto dos materiais que são esterilizáveis na bancada, quanto dos materiais que são esterilizáveis pós-uso. Então, por isso que tem que ter o local correto para dispensar cada item que você utiliza. Outra coisa, você derramou, você respingou, você joga um papel por cima, enche esse papel de desinfetante, da solução desinfetante, depois você vem, limpa novamente, passa desinfetante, enfim, você deixa esse material todo limpo. Houve um derramamento de cultura ou de qualquer coisa, né, na sua pele, a primeira providência, antes de tudo, é com toda calma, e no laboratório a calma é fundamental, porque o desespero, né, e né, movimentos bruscos, eles são extremamente deletérios. Porque você pode, num movimento brusco, um susto que você tomou, você derruba o bico de Bunsen saindo fogo numa substância com álcool e pronto, está constituído uma situação muito perigosa. Então é por isso que você no laboratório, houve um derramamento, houve um acidente, com toda calma, se dirige à pia, lave, primeiro de tudo, lave a sua mão com água e sabão de forma abundante, passe posteriormente o álcool e depois você continua para poder manipular e para poder, talvez, se for necessário, limpar outros respingos. Mas a primeira preocupação é sempre lavar a sua pele, os seus olhos, as suas mucosas da forma mais adequada possível. Se o derramamento for na sua mão, você vai lavar a sua mão, né? Se for um derramamento maior, né, todo laboratório ele tem o chuveiro, né, de derramamento químico exteriormente. Então, ele tem o chuveiro lava-óleos e o chuveiro, né, para você, né, se limpar e para você evitar maiores danos. Então, esse chuveiro ele vai estar disponível, né? Procure saber onde é que está esse chuveiro e procure sempre essa alternativa de segurança. Aconteceu alguma coisa, né? Primeira coisa é lavar sua mão, lavar seus olhos e evitar que isso fique muito tempo em contato com o seu corpo. Só essa prática já vai te ajudar bastante. Posteriormente, utilize álcool, utilize, né, nas mãos, né? E só depois que você está em segurança, você vai partir para a limpeza do laboratório. Outra questão é sempre manter as culturas tampadas, né? A gente tem as culturas em tubos de vidro, né? São tubos de cultura que têm tampas, e essas culturas devem ser adequadamente tampadas, e sempre que você não estiver usando a cultura, você vai colocar no suporte adequado, para evitar derramamento, para evitar queda e para evitar que esse material, né, esparrame e que isso tenha outros desdobramentos. Então, os tubos e placas que não estiverem sendo usados devem sempre ser mantidos no seu suporte adequado, fechado, para evitar qualquer contaminação. E nós vamos ver na aula de contaminação ambiental que isso é um cuidado muitíssimo importante. Bom, para finalizar as dicas de segurança em laboratórios de microbiologia, a gente destaca aqui a questão da comunicação, segurança e organização. Então, no laboratório de microbiologia, a gente pressupõe confiança. A gente pressupõe que a pessoa que trabalhou antes da gente, ela fez um trabalho adequado, que ela limpou tudo que precisava limpar e que ela tomou cuidado com os colegas para não colocá-los em risco.
Isso a gente pressupõe. Então, ou seja, é responsabilidade sua tomar conta do ambiente laboratorial. Então, uma das coisas mais importantes desse processo todo é comunicação. Aconteceu alguma coisa errada, você não pode deixar isso escondido. Não tem problema, né, numa manipulação, quando você é iniciante, você quebrar alguma coisa. Mas caso você quebre, você tem que comunicar isso. Caso você derrame alguma coisa, caso você derrame uma cultura, caso você aconteça algum acidente, a primeira coisa é falar, pessoal, temos um problema, aconteceu um acidente, o que não pode acontecer é deixar as coisas encobertas, porque isso vai prejudicar o funcionamento do laboratório. Né? E outra coisa, se deu alguma coisa errada com você, se você fez um procedimento e deu errado, é importante comunicar aos colegas que esse procedimento deu errado, porque você vai estar ajudando a descobrir o motivo pelo qual esse procedimento deu errado, e com isso, né, as próximas manipulações vão certamente funcionar. Então é fundamental que, em todo caso de derramamento, quebra e procedimento que não funcionou, que todos saibam disso para evitar qualquer problema mais grave posteriormente, para consolidar no laboratório esse ambiente de confiança que ele precisa ser. Né? Com relação à segurança, né, a gente volta a falar todas as culturas viáveis antes de ser jogados, antes de ser dispensados, jogados, né, descartados, a gente precisa autoclavar. Então, todo material que foi exposto à contaminação e que não pode ser esterilizado na chama com o bico de Bunsen, por exemplo, ele deve ser esterilizado por meio de autoclavagem, que nós vamos conversar sobre todos esses conceitos, mas a gente já vai falando. Antes de dispensar qualquer material, é imprescindível que essas culturas sejam inativadas, autoclavadas, para evitar a contaminação ambiental e contaminação de outros colegas. Por fim, um laboratório organizado é um laboratório que funciona bem. Mantenha o laboratório sempre limpo e organizado do início e no final dos seus trabalhos. Então você chegou no laboratório, se ele não estiver organizado, organize. Quando você finalizar, você tem que deixar o laboratório pronto para que outra pessoa apenas sente e trabalhe. Isso é uma regra de ouro de laboratório, é uma boa prática e é uma coisa que a gente precisa zelar ao máximo para que o laboratório seja um ambiente de confiança e para que a gente evite, a qualquer preço, problemas, derramamentos indesejáveis e outras questões que podem trazer danos à saúde ou danos ao ambiente. Né? Ou desperdício de material, ou perda de tempo. Né? Todas essas questões elas precisam ser evitadas e elas podem ser evitadas com organização, compromisso e zelo com o ambiente que a gente está trabalhando. Outra questão também importante é nunca retire nada do laboratório. Né? As coisas do laboratório são feitas para serem manipuladas dentro do laboratório. Então, nunca retire nada. Essas questões elas sempre são importantes e elas têm que estar disponíveis no laboratório para que o outro colega faça a prática, para que tudo funcione muito bem. A gente coloca essas questões porque são questões importantes. Então, comunicação, segurança biológica, segurança química, são importantes. Né? E organização fazem parte do trabalho em laboratório. Bom, pessoal, a gente vai finalizando a aula aqui sobre segurança laboratório e, vamos dizer, as boas práticas laboratoriais, né, que é uma das primeiras coisas que a gente faz no momento em que os colegas, né, os estudantes, eles entram no laboratório a explicar essas regras de boa convivência. Então a gente espera que vocês tenham entendido, né? E a gente espera que a gente possa utilizar essas boas regras e essas informações em breve, né, no momento presencial. Então eu agradeço muito a presença de todos e nos vemos em breve. Forte abraço.